Muito bom dia. Paz do Senhor Jesus, com você que me ouve agora. Deus abençoe a todos os ouvintes, todos que estão agora ao alcance desse microfone. Mateus capítulo 10, versículo 27. Assim está escrito: que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui está sendo pregado a verdade do Evangelho ao ar livre, em público, para que você que não conhece ainda possa compreender, para que você que ainda está escravo do pecado, do engano, hoje possa chegar ao conhecimento da verdade, possa ser livre do engano. Jesus Cristo, meu amigo, Ele está voltando. Com certeza, Deus abençoe a mim também. Mais uma vez, aleluia. Então nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus. Não tem nenhum intuito lucrativo, não tem nada por trás disso. É apenas a mensagem do Evangelho sendo anunciada. Há quem acredite que seja um discurso de ódio, mas talvez você não está entendendo que é um discurso de ódio mesmo. Mas é um discurso de ódio contra o pecado. É um discurso de ódio contra o engano, contra a mentira, contra a corrupção religiosa. A Bíblia diz que tem que ser exposta o que está em trevas seja falado na luz. Em Gálatas capítulo 5, versículo 14, a Bíblia vai dizer, no versículo, Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, a Bíblia diz que tudo que está em trevas se manifesta quando a luz, ela vem. Efésios capítulo 5, versículo 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então Cristo ele esclarece o entendimento. Quando o homem ele chega ao conhecimento da verdade, porque o que é engano, o erro, a mentira, as heresias, o engano religioso, as doutrinas de demônios, elas só são descobertas, você só descobre a verdade quando a luz ela é exposta, quando a palavra de Deus é pregada, você chega ao conhecimento da verdade. Quando a palavra de Deus é pregada, meu amigo, é justamente a luz se acendendo e mostrando aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido. Aonde estiver o engano, o erro, a mentira, a heresia, as doutrinas de demônios, você passa a saber quando a palavra é pregada. E é justamente o que está acontecendo hoje. Então Jesus, ele disse: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, é até dizê-lo, é torpe. Então, é bíblico. Tem que ser denunciado o engano, a mentira, o erro, a heresia, a corrupção religiosa tem que ser denunciada. Tem que ser denunciada. A Bíblia diz: não comuniqueis, ou seja, não tenham parte. Todos que permanecem no meio desses pastores, mercenários, que pregam por dinheiro, que usam o nome de Deus para se beneficiar, estão em concordância. Todos aqueles que permanecem no meio desse povo que engana com a Bíblia na mão, estão em concordância, estão tendo participação nas suas más obras, como o irmão aqui pregou. Nos dias de hoje muitas pessoas usam de justificativos, desculpas. Ah, mas é ele Deus, eu estou dando dinheiro para Deus, e Deus pediu dinheiro aonde? Aonde que Deus pediu dinheiro? Você não está dando dinheiro para Deus.
Porque Deus ele só quer a nossa obediência. Você está dando dinheiro para homem. Então, essa desculpa, ela não cola. O povo não quer despertar para a realidade. Não quer se despertar porque querem caminhar em trevas. Não querem vir para a luz, porque as trevas, ela vai ser condenada. As trevas, ela vai ser exposta. Mas há uma voz que está clamando: desperta. Desperta, tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos. A palavra de Deus, meu amigo, ela é essa luz. No livro de Salmos vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. Então está escrito assim em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? No inferno. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, comenda-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então o julgamento começa pela casa de Deus. É pela casa de Deus. Começa primeiramente por nós que estamos aqui pregando. Essas palavras que estão sendo pregadas, primeiro Deus vai cobrar de nós. Essas palavras que aqui estão sendo pregadas, Deus vai cobrar daqueles que se dizem ser de Deus. Deus ele vai cobrar primeiramente daqueles que confessam o nome de Deus como seu Senhor. Então é por isso que quando é pregado a palavra de Deus, primeiramente é para aquele que crê, é para aquele que se considera ser de Deus, é aquele que se considera ser casa de Deus. Porque muitos por aí dizem que tem Deus no coração. Muitos por aí estão dizendo que tem Deus no seu coração. Mas será que tem mesmo? Mas será que realmente tem Deus mesmo no coração? Será que você pode compreender o que está escrito na palavra de Deus? Em João 14, versículo 23. Aquele que guarda os meus mandamentos, entrarei eu dentro dele e o meu Pai. Então, a palavra de Deus diz que Jesus e o Pai, ele entra e faz morada quando a pessoa tem a obediência. Guarda a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Então, se alguém obedece a Deus, guarda esta palavra, pratica a vontade de Deus, ele entrará, fará morada. Ele fará morada. Ainda tem quem acredita que Deus tolera tudo que é pecado. Está na bebedice, mas eu tenho Deus no coração. Está na droga, está na farra, mas tem Deus no coração. Não tem, meu amigo, não tem como. Não tem como. Deus ele não tem parte com a injustiça. Deus não tem parte com a embriaguez. Deus não tem parte com a mentira. Ele não tem parte com a prostituição. Deus, ele aborrece o pecado. Aleluia! E outra mentira: Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Isso daí é uma mentira que tem sido pregada por muitas pessoas até hoje. A Bíblia diz que as nossas iniquidades, os pecados do homem, faz separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, o pecado aborrece a Deus. O pecado faz com que ficamos longe de Deus. Faz com que Deus nem sequer se aproxime de nós. Será que Deus ama o pecador? Ele amou. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou. Como que ele amou? Uma vez, quando entregou o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, ali Deus amou. Não significa que nós estamos no pecado e Deus está amando. Não significa que eu estou matando e Deus está me amando. Não significa que eu estou bebendo todas e Deus está me amando. Não significa que Deus ama o homem enquanto ele permanece na prática do pecado. Ele amou. Ele já fez a parte dele. Entregou Jesus como sacrifício para a salvação de todo aquele que crê. Agora, será que é só crer mesmo? Será que é...
Eu creio. É só dizer, eu acredito. Eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. Será que é só isso? Porventura Deus ele não quer nossa obediência. Porventura Deus não quer que sejamos obedientes à sua palavra. Porque Deus não mandou seguir religião. A obediência é a palavra. É pela palavra. Por isso que temos que ter o conhecimento da palavra. É por isso que hoje todos nós podemos ter uma Bíblia na mão. Para que ninguém tenha necessidade de ficar buscando homens para ensinar. E muitas vezes sendo enganados. Muitas vezes tendo um conhecimento distorcido, a fé distorcida. Por isso que nós temos a Bíblia na mão. Podemos ter. Cada um de nós que confessamos a Deus podemos ter a Bíblia. Porque é ela que nos ensina, meu amigo. É a palavra de Deus que mostra o caminho. E o caminho é Jesus. E Jesus não pediu dinheiro de ninguém. Até mesmo a multidão que seguia Jesus, que estava ali pelo interesse dos milagres, o interesse dos pães multiplicados, dos peixes, fazia com que uma multidão seguisse a Jesus. Mas Jesus não pediu ninguém para seguir ele. Jesus nem sequer pediu dinheiro, quanto mais pediu alguém para seguir a ele. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, ou seja, se quiser, é por espontânea vontade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então se você quiser seguir Jesus, Jesus não pediu você para escolher uma religião e ser fiel à religião. Jesus não pediu eu para defender a religião e respeitar a religião de ninguém. Nós temos que respeitar a palavra de Deus. Você que me ouve, você não tem que respeitar na religião, você tem que respeitar a palavra de Deus, porque a religião não vem de Deus, a religião vem dos homens, foi fundada por homens, não foi fundada por Deus. Jesus não fundou catolicismo, Jesus não fundou religião evangélica, Jesus não fundou o espiritismo, nenhuma religião que fala de Jesus, que fala de Deus, não foi fundada por Deus. Até mesmo porque, meu amigo, para ter religião, Deus teria que se arrepender, ele teria que se fazer mentiroso. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas, as religiões fazem. Deus ele não separa as pessoas por ter uma religião. O da A, religião A, e da B não se mistura. Do catolicismo, do evangélico não se mistura. Do espiritismo, ou seja, acepção de pessoas. Isso é o que a religião faz, separa. Esse é da Maria, esse é da Aparecida, esse é de Jesus, esse é dos mormons, esse é os testemunhos de Jeová. Você pode ver que tem muitas denominações que nem se cumprimentam, ou seja, acepção, separação, divisão. Por quê? Porque não é de Deus, porque religião não é de Deus. O que é de Deus então? A palavra. O que Jesus veio fazer então? Ensinar o caminho, abrir o caminho de salvação. Então todo aquele que quer ser salvo, meu amigo, ele tem que seguir Jesus. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Sabe o que é discípulo? Discípulo é seguidor. Mas não é seguidor de padre, não é seguidor de pastor, não é seguidor de homens, não é seguidor de bispos, empresários evangélicos, meu amigo, não tem que ser seguido. Quem tem que ser seguido é Jesus Cristo. Todo aquele que obedece a palavra segue Jesus. Então o juízo começa pela casa de Deus, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Sabe qual que vai ser o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Inferno, condenação eterna, lago de fogo e enxofre. Esse é o fim de todos aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Ou seja, para ser salvo tem que obedecer ao Evangelho de Deus. Então a Bíblia fala de céu, fala de inferno, fala do descanso, fala do tormento, fala da vida, da morte, da bênção, da maldição. O que você tem escolhido para a tua alma? Qual caminho você tem trilhado? Jesus ele disse, eu vim para que tenham vida. Então se você está seguindo Jesus, o caminho é reto e certo para o céu.
Mas aquele que continua em seus pecados, meu amigo, até agora ele não descobriu o que é vida. Até agora ele não pôde desfrutar dessa vida abundante. Porque a Bíblia diz que aquele que permanece no pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, ou seja, se você conhecer a verdade, verdadeiramente você vai ser livre. Verdadeiramente agora você está livre para servir a Deus, porque o pecado não deixa o homem servir a Deus. A bebedice, a bebida, a embriaguez, ou queira como você chamar, impede o homem de servir a Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou: sejam sóbrios. Você anda desapercebido e embriagado. Sejam sóbrios e vigilantes. A mentira, meu amigo, impede o homem de servir a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se declara como sendo a verdade, o caminho e a vida. E se o homem permanece na mentira, sabe o que ele está fazendo? Está seguindo os rudimentos, a vontade de Satanás. Porque ele mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade, nunca houve verdade nenhuma nele. Porque quando fala de mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Então você compreende que o pecado separa o homem de Deus e escraviza ele para que ele não siga Jesus. O pecado, amigo, ele endurece o coração do homem de tal maneira que ele não recebe a palavra de Deus. Tem muitos que ficam bravos, tem muitos que não suportam, tem muitos que não conseguem ouvir a pregação que confronta o pecado, que é simplesmente desmascarando o diabo. Tem muitas pessoas que não suportam ouvir falar, meu amigo, desse evangelho. Sabe por quê? Porque esse evangelho desmascara o diabo. Esse evangelho, meu amigo, ele desmascara as religiões. Esse evangelho mostra que o diabo está atuando dentro das religiões, dentro das igrejas evangélicas. Não a igreja de Cristo, mas a igreja evangélica. Porque a igreja de Cristo não é evangélica. De onde que tiraram isso? Do evangelho? A igreja de Cristo não é católica. A igreja de Cristo, meu amigo, são pessoas fiéis que adoram ao Pai. Não é a Maria, adora o Pai em espírito e em verdade. Hoje arrumam desculpa: não adoramos Maria, reverenciamos ela, fazemos reverência. Mas a Bíblia diz que você tem que reverenciar e adorar ao Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, Rei dos reis e Salvador. A Bíblia diz que nós temos que venerar a Jesus. Não mandou venerar Pedro, Paulo, Maria Aparecida, nenhum dos milhares de santos inventados pela tradição católica. Não mandou venerar ninguém. Mandou venerar Jesus, buscar só o Senhor. Não mandou buscar a Senhora. Mandou clamar ao Pai, não mandou clamar a santo nenhum. A Bíblia diz que temos que orar em nome de Jesus Cristo. Nós temos que pedir ao Pai. Não é a santo nenhum que nós temos que pedir. Não há intercessor nenhum que está debaixo dessa terra, que está sobre esse céu, ao qual não seja Jesus. Jesus é o único intercessor. O Espírito Santo, ele também intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. Então, meu amigo, convidamos você a obedecer o Evangelho de Cristo. Obedecer o Evangelho de Cristo, você tem que conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer a Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus. Da mesma forma que você separa tempo para o futebol, que você separa tempo para ver o jornal, para ler o jornal, para ver a novela, para ver a Rede Globo lixo do diabo. Você tem que separar tempo para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus e examinar, porque nela você encontra vida. É na palavra de Deus que você encontra a vida. Mas muitos preferem ouvir os mentirosos dos políticos. Muitos preferem ouvir os mentirosos dos governadores, dos prefeitos, dos presidentes. Sabe por quê? O homem tem uma necessidade, ele ama ser guiado por homens. Ele ama simplesmente ser enganado. É por isso que o Brasil tem esse ditado: me engana que eu gosto. Mas assim a palavra de Deus diz no versículo 18, 1 Pedro, versículo 18: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? No tormento, na condenação. Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem.
Então nós temos que encomendar nossa alma para Deus. Como? Seguindo Jesus, conhecendo a verdade e seguindo a verdade. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, e no versículo de número 39, está escrito assim: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Do que Jesus estava falando? Pessoas religiosas, pessoas que se dizem ter Deus, pessoas que dizem seguir Jesus, pessoas que dizem ser católico, ser evangélico, mas não obedecem, pessoas que falam, faça isso, faça aquilo, mas não praticam e não obedecem. O farisaísmo é a arte de ser hipócrita, é a arte de cobrar e não cumprir, é a arte de falar e não fazer. E que porventura não é a própria religião evangélica e católica, meu amigo, que fala para você não roubar, mas está roubando com a palavra de Deus, que fala para você não mentir, mas estão pregando sobre campanhas, votos, coisas ungidas, dinheiro para cá, para lá, não estão mentindo. Quando você lê a Bíblia, meu amigo, a verdade te liberta. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior. Dai antes a esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a ruda e toda a hortaliça, desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Então Jesus, ele estava expondo a verdade, sabe por quê? Muitos vivem de aparência. Os fariseus não eram diferentes, eles eram um pouquinho menos pior do que essa geração. Os fariseus do tempo de Jesus eram um pouquinho menos pior do que os evangélicos de hoje, eram um pouquinho menos pior do que os católicos de hoje, porque eles eram hipócritas, mas a hipocrisia deles não superava a hipocrisia dos dias de hoje. E eles acreditavam que sua aparência exterior podia enganar os homens, mas eles se esqueciam que os olhos de Deus contemplam toda a terra, contemplam todo homem. E é isso que muitos estão se esquecendo, que os olhos de Deus contemplam todos, os bons e os maus. Os olhos de Deus, eles estão voltados para a terra. Deus contempla todos aqueles que estão andando de forma desordenada. Deus contempla aquilo que você faz em ocultas, escondidas. Aquilo que você tem escondido do homem, meu amigo, ninguém pode esconder de Deus. O homem, ele não pode ocultar os seus pecados aos olhos de Deus. É por isso que você precisa se arrepender. É por isso que você precisa arrepender, confessar e deixar os pecados. É necessário, meu amigo, para que você possa ser purificado e limpado pelo sangue do Cordeiro. Então os fariseus andavam de boa aparência. Daí os evangélicos, a roupa de crente, mas por dentro mentiroso, adúltero, malicioso. Muitos por aí, as escondidas, são beberrões. Ou seja, eles limpam por fora o exterior, a aparência de piedoso, de caridoso, de misericordioso, de amoroso, mas na verdade não são. É totalmente ao contrário, totalmente pervertido. Assim estão muitos. Meu amigo, toma cuidado, porque a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. A salvação está destinada para aqueles que fazem a vontade de Deus. A salvação, ela é para aqueles que fazem a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus. A salvação não é para quem se confessa acreditar, mas é para quem obedece. A salvação não é para quem diz que tem Deus no coração, mas para quem obedece o Evangelho. Que adianta ser católico, ser mentiroso? O que adianta ser evangélico, ser injusto? O que adianta ser espírita e ser um beberrão? O que adianta ser católico e estar gritando gol, um idólatra, perdendo a voz, idolatrando homens, jogadores de futebol? São ídolos, são demônios que estão por trás de toda essa idolatria. Toma muito cuidado. O que adianta o homem dizer que acredita em Deus e não obedece? Então nem todo que diz Senhor, Senhor dará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. Então Jesus, ele falou, os fariseus estavam preocupados em dar o dízimo, dar hortelã,
do cominho, do endro, das hortaliças, das arrudas. Mas eles estavam preocupados com coisas tão simples que não tinha nem necessidade, que nem era obrigação. E estavam desprezando o quê? Praticar a justiça de Deus. Praticar o amor verdadeiro, não o amor de palavras, mas o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que se entrega, é aquele que se doa, é aquele que sofre para o outro se alegrar, é aquele que chora para o outro sorrir, é aquele que se coloca no momento difícil do outro, como Jesus fez. Então o que Jesus falou para os fariseus? Vocês são hipócritas, vocês estão preocupados em dar o dízimo, mas vocês não amam ninguém. Vocês não têm misericórdia de ninguém. Vocês condenam todo mundo, ensinam mentira para todo mundo. É isso que acontece, meu amigo. É bem por aí que acontece no sistema gospel. O que acontece atrás das grandes empresas evangélicas e religiões demais que existe, é isso daí. Eles coam um mosquito e deixam passar um grande camelo. Ou seja, se preocupa com a coisa mínima. Tem que dar o dízimo, senão vai ser condenado. E onde que está escrito isso? Aonde que Jesus falou sobre isso? Nem nos tempos que era destinado o dízimo para Abraão, para a tribo dos levitas. Ninguém era condenado por não dar o dízimo. Não é doutrina de salvação, meu amigo. Tira isso da sua cabeça. Dízimo não é doutrina de salvação, nunca foi, nunca foi. É doutrina de homem para arrecadação de dinheiro. Abre bem o teu olho. O que Deus ele quer é obediência ao Evangelho. Mas a Bíblia diz, como eu acabei de ler, uma das cartas, a qual está escrito em 1 Pedro capítulo 4, qual que é o destino daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se tem céu, se tem inferno, a obediência leva ao céu, a desobediência leva para onde? Inferno, condenação. Então seja, meu amigo, obediente ao Senhor. Começa a examinar as Escrituras, começa a buscar o conhecimento, porque Jesus falou: meu povo, errais não conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Quando você não conhece, você vai acreditar em qualquer coisa, não é verdade? Se falar, ou você vai ter que discordar, ou você vai aceitar. Por isso que o povo perece, falta de conhecimento. Não conhecendo, prefere acreditar. Por quê? Porque está falando em nome de Deus. E é por isso que muitos enganam. Mas a Bíblia diz que nem todos. A Bíblia diz que aqueles que estão de engano não permanecerão